aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum, mas é bom lembrar também que ontem, dia 11 de julho, celebramos o dia de São Bento, padroeiro da nossa cidade de Marília e padroeiro da Catedral Basílica. Ontem, portanto, um dia muito importante para a nossa cidade, para todos nós cristãos católicos que moramos aqui na cidade de Marília. Então, hoje, ainda pedimos a intercessão e a bênção de São Bento sobre todos, cada um de nós e nossas famílias também, rezando pelo povo cristão, católico, que pertence à Catedral Basílica de São Bento, e o administrador paroquial, o padre José Orandi, que está à frente, no comando, juntamente com o senhor bispo da Catedral Basílica aqui em Marília. Então hoje, 15º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a sermos uma terra boa, que acolhe a semente e produz bons frutos a cada dia. Se nós não formos uma terra boa, que sentido tem nossa vida cristã? Mas voltemos um pouquinho à primeira leitura do profeta Isaías. O profeta diz que a palavra de Deus é como a chuva. É uma comparação muito interessante. A chuva cumpre sua missão. A chuva, quando vem, ela molha a terra. Ela cumpre a sua missão. Diz o texto bíblico, não voltará sem ter cumprido a sua missão. Ao povo de Israel, que estava
no exílio, na Babilônia, já cansado e sem esperança de voltar à sua terra, o profeta anuncia que Deus é sempre fiel às suas promessas. Deus cumpre sempre as suas promessas. Deus não esquece o seu povo. Sua palavra nunca falha. E ao dizer isso, o profeta Isaías está encorajando a comunidade para que acredite, para que tenha fé, para que não desista, mesmo no meio das dificuldades. Deus é fiel, Deus cumpre a sua promessa, sua palavra nunca falha. Na segunda leitura nós ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. Paulo ensina que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Tantas vezes em nossa vida parece que nos sentimos perdidos, desorientados, parece que não encontramos um caminho a seguir, mas podemos ter certeza de que Deus sempre vem em socorro da nossa fraqueza. Quando parece que tudo está perdido, Deus está sempre presente em nossa vida, nos ajudando e nos encorajando. Nós ouvimos o que disse São Paulo: irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Podemos passar por momentos de sofrimento, de angústia, mas a glória de Deus revelada em nós é muito maior do que os nossos sofrimentos. O Evangelho segundo São Mateus nos apresenta hoje a parábola da semente e do semeador. E assim, resumindo numa frase, poderíamos dizer que o fruto depende da qualidade da terra. Em resumo, é isso que a parábola quer ensinar. O fruto depende da qualidade da terra. E a parábola nos mostra 4 tipos de ouvintes. E aí é bom que também a gente se questione, não é? Que tipo de ouvinte eu sou? Existe aquele que tem um coração duro, não permite que a semente da palavra de Deus penetre em seu coração. Coração duro, coração de pedra. É o terreno pedregoso e insensível aos apelos de Deus. Por mais que Deus fale, por mais que Deus dê sinais, por mais que a palavra de Deus mostre o caminho, a pessoa não ouve, não atende. É o terreno pedregoso, insensível aos apelos de Deus. Existe o que tem um coração inconstante, que se entusiasma com facilidade, mas depois desanima rapidamente diante das primeiras dificuldades. A palavra de Deus não pode criar raízes profundas nessa circunstância ou nessa pessoa. É um coração inconstante, com a mesma facilidade que se anima, logo desanima e quer desistir de tudo. Existe o que tem um coração materialista. A pessoa pode até ser muito religiosa, muito devota, mas dá prioridade à riqueza e aos bens deste mundo. É religiosa, tem devoção, mas os bens deste mundo falam mais alto. As preocupações materiais sufocam a semente da palavra. Quem se deixa levar pelas preocupações materiais, na verdade nunca se realiza como um cristão verdadeiro. Por fim, existem também os que têm um coração aberto e disponível
É a terra boa, onde a palavra de Jesus é acolhida e dá muito fruto. E é claro que entre os 4 tipos de ouvintes apresentados, nós devemos nos empenhar sempre para sermos o terreno bom, a terra boa, o coração aberto e disponível. Dificuldades que não tem, provações que não enfrenta, aborrecimentos, quem não tem. Mas se temos o coração aberto e disponível, Deus faz a sua obra em nós. Nós produziremos muitos frutos, porque nosso coração é disponível para o Senhor. A parábola do semeador nos propõe 3 perguntas para a nossa meditação. Que terreno somos nós? Que tipo de terra somos nós? Às vezes, o pregador, o semeador da palavra, é questionado. Não aqui entre nós, não, mas lá longe, na Patagônia, lá, né? Às vezes se diz assim: falou demais, parece que não ia acabar nunca. Repetiu muitas vezes, cansou a gente. E nós, eu e você, somos bons ouvintes da palavra de Deus? Ou só queremos ouvir aquilo que nos interessa? Segundo, que semeadores somos nós? Cuidamos do terreno? Retiramos as pedras e os espinhos que atrapalham? Procuramos dar o melhor de nós mesmos? Procuramos dar o melhor de nós mesmos? Ou ficamos acomodados, ou apenas nos lamentando? Certamente você conhece alguém que é assim, que fica sempre lamentando, sempre reclamando, nada está bom, mas também não cuida do terreno, não faz sua parte. Terceiro, vale a pena semear? Esta é uma parábola de esperança. Parábola do semeador, parábola da semente, uma parábola de esperança. Jesus é o semeador e nós também somos, juntos com Ele. O importante é semear. Semear sem desistir nem desanimar. Semear a esperança, semear o sorriso, semear as boas energias, sermos sempre pessoas positivas e não negativas, semear a coragem, o entusiasmo, semear a fé, o amor, semear. Sim, vale a pena semear. Os frutos não dependem de nós, mas nossa missão é semear. E se a terra for boa, ela vai produzir frutos. Então o Evangelho de hoje nos garante, apesar do aparente fracasso, o sucesso do reino está garantido e o resultado será maravilhoso. Porque Deus está à frente de tudo. Deus nos garante, a palavra não voltará sem produzir o fruto. Repito, se nós fizermos nossa parte, Deus sempre faz a sua parte. Lembremos aquele canto, já bastante antigo, eu não vou cantar para vocês não saírem correndo, né? Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão.
nós não semeamos para nós, não plantamos para nós, plantamos para o irmão. E é preciso semear sempre, sem nos cansar. Aliás, pode haver o cansaço, mas sem desistir, sem desanimar, porque Deus faz a obra acontecer. Nós fazemos nossa parte, porque Deus sempre faz a parte que é dele. Pensemos um pouquinho nesses questionamentos. Tenho sido um bom terreno, tenho colocado a semente, eu acredito, tenho fé, procuro semear coisas boas na minha vida, na vida dos irmãos. Pensemos um pouquinho.